Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Começando do Zero Tributário. A aula de hoje vamos falar sobre mais princípios do nosso ordenamento jurídico pátrio. Vamos iniciar com o princípio do não confisco, previsto no artigo 150, inciso 4 da Constituição Federal. Significa dizer que os tributos não podem ter efeito confiscatório. Ora, dizer que os tributos não podem ter efeito confiscatório é porque o tributo ele não pode inviabilizar o direito de propriedade do nosso contribuinte. Ou seja, o tributo ele não pode ser tão caro que inviabilize o direito de propriedade. Isso significa um princípio do não confisco, que o tributo não pode ter esse efeito confiscatório. Ah, Josi, mas como eu faço para verificar se o tributo tem ou não tem efeito confiscatório? Exemplo, imagine que o IPVA fosse de 75% sobre o valor do meu automóvel. Você concorda que, frente a esse exemplo, seria fácil verificarmos que realmente ali teria um efeito confiscatório? Pois bem, mas o cuidado que devemos ter é que não cabe a nós olharmos para um tributo individualmente e dizermos se ele tem ou não um efeito confiscatório. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não há aqui um conceito objetivo, como ocorre em outros países, a exemplo da Argentina, que quando se visualiza uma tributação acima de 33% sobre a renda do contribuinte, já se afirma que o efeito é confiscatório do tributo. Mas, para a nossa realidade, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADIM 20, número 10, conseguiu, ou compreendeu, na verdade, que terá sido considerado um tributo com efeito confiscatório quando olharmos para o total da carga tributária exigida pela mesma pessoa e, claro, feita a análise de todos os fatores ali que levaram àquela tributação, como a questão econômica, política, pela qual o país passa. Não entendi, Josi, absolutamente nada. Então, vem cá. Segundo o entendimento do Supremo, nós não temos como olhar para um tributo individualmente e tão somente com base em sua alíquota dizermos se aquele tributo tem ou não tem o efeito confiscatório. Porque esse entendimento será pelo Poder Judiciário. Segundo aqui o posicionamento do Supremo, o Poder Judiciário vai olhar para o total da carga tributária exigida pela mesma pessoa e vai também analisar todo o contexto histórico, político, econômico pelo qual o país está passando. Isso fica fácil de visualizarmos quando vamos lá para aquela situação que eu já disse a vocês, que quando o Collor assumiu o nosso governo, ele chamou de carroça os nossos carros. Quando ele chamou de carroça, ele quis então incentivar a importação dos veículos. Para tanto, para incentivar essa importação, ele reduziu as alíquotas do imposto sobre importação. Reduziu as alíquotas do imposto de importação, todo mundo então resolveu importar esses veículos, mas quase quebrou a indústria automobilística nacional. Para evitar a quebra da indústria automobilística nacional e evitar um caos, de forma que vários empregados seriam demitidos, tivemos um aumento nas alíquotas do imposto sobre importação. Esse aumento, para vocês terem ideia, foi de até 250%. Então, quem importasse veículo naquela época teria que recolher 250% de imposto de importação sobre aquele veículo importado. Logo, a situação que coloca-nos aqui à frente é pagar 250% de imposto sobre a importação de um veículo, seria ou não seria aqui um efeito confiscatório? Ora, se eu olho de forma isolada, eu, a olho nu, digamos assim, afirmaria que, claro, pagar 250% de imposto de importação é óbvio que estaria violando ou não confisco. Mas não é isso que nós deveremos fazer para dizer se aquele tributo fere ou não ao não confisco. A questão deverá ser levada para o crivo do Poder Judiciário,
que a partir do somatório da carga tributária total exigida pela mesma pessoa, bem como frente a uma análise do contexto histórico, político, econômico pelo qual passa o país, vai dizer se fere ou não ao não confisco. Tanto que ter sido elevada a alíquota do imposto de importação para 250% realmente foi à época necessário, sob pena de quebrar, como eu disse a vocês, a indústria automobilística nacional. Então, esse cuidado que devemos ter. Por isso que vamos nos deparar, muitas vezes, com alíquotas que nós poderíamos, de forma isolada, dizer, poxa, viola ou não confisco. Quer um outro exemplo de uma alíquota isolada? É o que acontece com o IPI sobre cigarros. O IPI sobre cigarros já teve época que chegou a uma alíquota de 330%. Mesma coisa, se eu falo para vocês de forma isolada que eu tenho uma alíquota de até 330% de IPI sobre o cigarro, muitos vão considerar que fere ou não confisco. Afinal de contas, o artigo 150, inciso 4 da Constituição Federal diz: o tributo não pode ser tão caro, tão elevado, que possa inviabilizar a propriedade. Só que no caso do IPI, que nós iremos estudar com mais aprofundamento, não se preocupem, ele segue o princípio denominado de seletividade, e que é um princípio obrigatório para ser seguido pelo IPI. Esse princípio da seletividade é a tributação de acordo com a essencialidade do bem, de modo que quanto mais essencial for o bem, menor será a tributação. Quanto menos essencial for o bem, maior será a tributação. Logo, no caso do cigarro, é considerado um produto que não é essencial e ainda causa vários problemas para a saúde. Por isso, tem-se uma alíquota extremamente elevada. Então, essas justificativas devem todas serem apreciadas pelo Poder Judiciário para que ele possa, então, chegar à conclusão se tal tributo fere ou não fere ao princípio do não confisco. Percebe como não cabe a nós, meros contribuintes, nos depararmos com uma situação isolada e dizer que aquele tributo está ferindo ao não confisco? Isso vai ser tarefa, sim, do Poder Judiciário e, o detalhe, mesmo o Poder Judiciário não olhará de forma individual para o tributo. Ele analisará o total da carga tributária exigida pela mesma pessoa, porque também pode parecer, às vezes, que um único tributo, daquela forma como está, não violaria ao não confisco. Mas some aquele tributo com aquele outro, com aquele outro, com aquele outro, com aquele outro. Acaba que vai violar, com certeza, ao não confisco. Então, é isso que devemos nos atentar para que não caímos em nenhuma pegadinha. Também, muito perguntado em provas de concurso, é sobre a questão do ITR progressivo. Nós vamos estudar, nessa aula mesmo, sobre a progressividade, mas só para te adiantar aqui, o que acontece é o seguinte: o ITR, que é o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, ele pode ter as suas alíquotas progressivas, que vão aumentando. E essas alíquotas podem chegar até 20%. Mesma coisa. Se eu olho de forma individual para aquela situação, eu vou falar, meu Deus, o contribuinte vai ter que recolher 20% sobre o valor da sua terra nua. Isso é um absurdo, fere ou não confisco. Mas há uma justificativa prevista constitucionalmente. Artigo 153, parágrafo 4º, inciso 1, determina, da Constituição, é claro, determina que o ITR pode sim ser progressivo para desestimular a manutenção de terras improdutivas. Ou seja, aquele que não está dando a devida função para a terra rural, não está cumprindo a função social do seu imóvel rural, pode ter alíquotas que vão aumentando e que pode chegar até o patamar de 20%. Logo, mais uma justificativa para termos aqui que não viola o princípio do não confisco. Então, essa análise eu solicito que vocês façam na hora da prova. Sobre o não confisco, já caiu muito no passado eu digo, há uns 2, 3 anos, em provas realizadas pela banca do Sebrasp.
Parece-me que o Sebrasp deu uma acalmada, mas eu tenho certeza que ele já vai voltar a perguntar, porque tem, de certa forma, decisão nova aqui do Supremo Tribunal Federal sobre esse princípio, que eu já falarei para vocês. Agora, o que mais que pode ser perguntado sobre o não confisco? O detalhe. A Constituição Federal diz que os tributos não podem ter efeito confiscatório. A Constituição menciona que os tributos é que não podem ter o efeito confiscatório. E bem nessa situação aqui, a pergunta que se faz é, mas e as multas? Será que as multas tributárias podem ter o efeito confiscatório? Já que a Constituição Federal diz categoricamente que são os tributos que não podem violar ao não confisco? E as multas? O Supremo Tribunal Federal já julgou sobre essa situação e concluiu que as multas tributárias também devem respeitar ao não confisco. Então, cuidado com isso na hora da prova. As multas tributárias também devem respeitar ao não confisco. Ao serem estipuladas, deverão respeitar ao não confisco, aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade. Então, uma multa também segue ao não confisco. Ah, era essa a decisão nova que você está preocupada que pode aparecer? Ainda não. A decisão nova vem agora. No final de 2017, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar, para quem quiser anotar, o AI de número 838, então AI 838, 302, chegou à conclusão de que, para as multas tributárias, para serem consideradas confiscatórias, existirá sim um teto ou um critério objetivo. Segundo o entendimento do Supremo, nesse AI 838-302, que já tem sido seguido em outras decisões, a multa será considerada com efeito confiscatório quando ela ultrapassar 100% do valor da obrigação principal. Então, veja, para as multas existe um caráter objetivo, enquanto para o tributo não há esse caráter objetivo, que eu olho e eu sei exatamente qual é o valor que deve respeitar. Para a multa, o Supremo Tribunal Federal, no final do exercício de 2017, disse: a multa não pode ultrapassar a 100% do valor da obrigação tributária principal. Se ultrapassar a 100% do valor da obrigação tributária principal, aí sim será considerada confiscatória essa multa tributária, certo? Então, cuidado, e esses são aqui os principais apontamentos sobre o princípio do não confisco que pode, por que não, aparecer em nossa prova de concurso. Próximo princípio, vamos lá. Artigo 150, inciso 5 da Constituição Federal. No artigo 150, inciso 5, então deixa eu só colocar aqui para você poder acompanhar, da Constituição Federal, nós temos o princípio da liberdade de tráfego. Nos termos desse dispositivo, é vedada a cobrança de tributo que possa inviabilizar o direito de ir e vir das pessoas, salvo a cobrança de pedágio. Então, vamos com calma. Então, nos termos do artigo 150, inciso 5, é vedado cobrar em tributos que possam inviabilizar o direito de ir e vir das pessoas, salvo a cobrança de pedágio quando a estrada é mantida pelo poder público. Pois bem, o que nós temos aqui? Bom, nós temos aqui a situação de que não se pode cobrar tributo para inviabilizar o direito de ir e vir das pessoas, até que ok. Mas quando diz salvo a cobrança de pedágio, quando a estrada é mantida pelo poder judiciário, pelo poder público. Ora, essa situação eu tenho que te chamar a atenção pelo detalhe de que hoje o entendimento mais recente do Supremo, proferido na ADIM número 800, é que pedágio não é mais considerado tributo.
Hoje, segundo o entendimento do Supremo, pedágio é considerado preço público. E eu já te explico. Então, hoje o pedágio é preço público, na verdade, da espécie tarifa. Então, opa, até coloquei preço 2 vezes, era pedágio, né? Pedágio é preço público da espécie tarifa. Ora, por que eu chamo a atenção? Por 2 motivos. Primeiro, porque se você é um concurseiro que está estudando por uma doutrina desatualizada, aí você vai ter a leitura ali de que pedágio era tributo. Era, hoje não mais. E o que aconteceu? Por que mudou o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a natureza do pedágio? Veja, lá no passado, a primeira vez que o Supremo tinha analisado sobre a natureza do pedágio, os pedágios eram cobrados de forma bem diferente das quais são cobradas hoje. Nós tínhamos, na verdade, chamado selo pedágio. Quem já tem uma certa idade, como eu, vai até se lembrar que para a pessoa viajar, ela tinha que colocar no para-brisa do carro um selo para indicar o mês a que se referia. Tanto que se a pessoa iria viajar no mês de dezembro, mesmo que fosse no último dia, e para voltar no primeiro dia do mês seguinte, ela teria que ter 2 selos pedágios. Um referente ao mês de dezembro e outro referente ao mês de janeiro. Pois, senão, seria ali cobrado multa, porque realmente só poderia passar pelas estradas se tivesse no para-brisa do automóvel aquele selo representando o teu direito de passar durante aquele mês. Por isso que eu falo, se você vai para voltar no dia seguinte, mas corresponde ao mês seguinte, teria que comprar o selo do mês seguinte. Da época, como cobrado, era considerado tributo, por respeitar o artigo 3º do nosso CTN, preencher lá o conceito de tributo, uma prestação pecuniária, compulsória, em moeda cujo valor nela possa se exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída por lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Era considerado tributo da espécie taxa, serviço público específico e divisível. Mas, com o tempo, as coisas mudaram, bem como a cobrança de pedágio. Hoje, nós não temos mais essa questão de selo pedágio. Você só vai pagar o pedágio se você passar por uma das praças de pedágio, diga-se de passagem. E, como a cobrança mudou totalmente, quem, inclusive, desenvolve essas atividades de manutenção das estradas, bem como cobrança de pedágio, são hoje concessionárias, o Supremo disse, concessionária não pode cobrar tributo. E, da forma como é feita hoje, a cobrança de pedágio não é mais considerado tributo, mas sim preço público da espécie tarifa. Então, cuidado com isso na prova, porque, como ele disse, é um entendimento, salvo engano, de 2015, 2016. Não é tão recente, mas, ao mesmo tempo, para fins de provas de concurso, é recente. Por isso que eu lhe chamo tanto a atenção. Então, hoje, pedágio não tem mais natureza de tributo. Hoje, a natureza é de preço público da espécie tarifa. E aí, muitos vão dizer, ô Josi, mas qual que é a diferença de um tributo para um preço público? Aqui eu vou elencar as principais, só para que você compreenda. Então, vejamos. Quando eu falo de taxa versus tarifa, tá? Já coloco. Eu tenho que taxa, e também temos que cuidar com essa nomenclatura, porque às vezes é bem comum você visualizar nas placas taxa do pedágio, mas não é uma tarifa de pedágio. A taxa é da espécie tributo. É uma espécie, desculpe, do gênero tributo. Então, taxa é tributo. Tarifa é uma espécie de preço público. E, em razão dessa natureza, ser tributo ou preço público, há inúmeras diferenças, a começar. Se taxa é tributo, ela só pode ser cobrada
se houver previsão em lei. Então, eu tenho que ter uma lei que crie, que institua a taxa. Preço público, como não é tributo, a tarifa, então, do preço público, ela não precisa de lei. Não precisa estar previsto em lei. Não precisa de lei. Como a taxa é um tributo, ela é de cobrança obrigatória. Há compulsoriedade na sua cobrança. Tarifa, como não é tributo, não tem compulsoriedade. Segunda diferença. Uma terceira diferença, e que esses foram justamente os critérios adotados pelo Supremo para dizer por que hoje pedágio é considerado preço público. Se taxa é tributo, taxa tem que seguir os princípios tributários, princípios do nosso ordenamento tributário. A tarifa não precisa. E aí, o que aconteceu? A DIN 800 do Supremo Tribunal Federal julgou o aumento do pedágio no estado do Rio Grande do Sul, salvo engano, em que houve o aumento por meio de decreto e cobrança imediata. Os contribuintes, então, falaram que era inconstitucional aquele decreto, por ferir o princípio da legalidade, pois se pedágio é tributo, tinha que ser previsto por lei e não por decreto, e a majoração, e ainda a cobrança deveria respeitar os princípios da anterioridade, que nós vimos lá na nossa aula passada. Lembram-se? Nos termos do artigo 150, inciso 3, as linhas B e C da Constituição, toda vez que um tributo é criado ou majorado, ele só vai poder ser cobrado no próximo exercício financeiro e desde que transcorridos mais de 90 dias a contar da data da publicação da lei que instituiu ou majorou o tributo. Assim, como o pedágio não é tributo, ele não precisa respeitar as anterioridades. Logo, o Supremo, então, considerou que a majoração do pedágio no estado do Rio Grande do Sul, feita por meio de decreto e cobrada de forma imediata, era constitucional, pois não se tratava mais de tributo, mas sim de preço público. Então, eis aqui os argumentos, caso você se defronte com uma questão nesse sentido, ok? Tranquilo? Pois muito bem. Sobre esse princípio da liberdade de tráfego, então essas são as principais considerações, aquilo que pode ser perguntado em alguma prova de concurso. Também não tem caído com muita frequência, porém, a depender da sua banca examinadora, como FCC, já tem mais essa característica, de perguntar se pedágio é tributo ou não. A resposta é, não é tributo pedágio, pedágio é preço público. Certo? Próximo princípio. Vamos lá para o artigo 151, inciso 1 da nossa Constituição Federal. O que nós temos por esse princípio do artigo 151, inciso 1? Trata-se do princípio da uniformidade geográfica. Nos termos do artigo 151, inciso 1, é vedado à União estabelecer tratamento diferenciado entre os demais entes, salvo se houver incentivo fiscal. Não entendi, Josi? Então, o artigo 151, inciso 1 da Constituição, diz que a União ela não pode estabelecer um tratamento diferenciado na tributação entre os demais entes, salvo se houver uma concessão de incentivo fiscal. Vamos por parte. A regra é não poder a União estabelecer tratamento diferenciado entre as regiões, entre os entes. Já pensou o IPI sendo cobrado a 5% aqui na região sul e a 10% sobre o mesmo produto na região do norte? Não tem como. Deve existir uma uniformidade geográfica. Se a União está cobrando 5% de IPI sobre um produto na região sul, ela tem que cobrar 5% de IPI lá na região norte sobre o mesmo produto. Só poderá existir a diferenciação se houver sido concedido um incentivo fiscal. O que vem a ser um incentivo fiscal? É quando o legislador olha para determinada região
e percebe que aquela região está precisando de um incentivo, pagar menos tributo para crescer, para se desenvolver em algum setor. Então, o incentivo eu posso considerar uma isenção, uma lei que diga para não pagar tributo, uma redução no valor do tributo. Isso é possível quando se percebe que determinada região precisa evoluir, progredir em determinado setor e que está impossibilitada, logo lhe é concedido um incentivo fiscal para ver se atrai produtores, se atrai empresários, industriais para aquela região. Aí sim será admitido que a União tem a tributação diferenciada. Caso contrário, não pode, sob pena de violar a uniformidade geográfica. Ok? Próximo princípio, artigo 151, inciso 3 da Constituição Federal. O que nós temos aqui é o princípio que veda a chamada isenção heterônoma. Aqui também vamos por parte. Primeiro, o que é isenção, para eu saber que há vedação da chamada isenção heterônoma. Isenção, que nós iremos estudar com mais detalhes em aula específica, e principalmente também quando formos diferenciar de outros institutos do nosso ordenamento que resultam em não pagar tributo. Mas, por hora, você precisa saber, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a isenção corresponde à dispensa legal do dever de pagar um tributo. Isenção é, na verdade, quando uma lei menciona que eu não preciso pagar o tributo. Então, se há uma lei que diz para eu não pagar o tributo, eu falo que eu tenho uma isenção tributária. Pois bem, a regra no Brasil é de que só pode conceder a isenção o ente que detém a competência tributária. Então, só pode isentar quem pode tributar. Como assim, Josi? Ora, a regra é clara. A União, ela só poderá trazer isenção de tributos federais. Os estados só poderão trazer isenção de tributos estaduais. Distrito Federal só poderá trazer isenção de tributo distrital. E é claro que o município também só poderá trazer isenção de um tributo municipal. Então, a regra é sempre essa. Só pode isentar o ente que detém a competência tributária. Só pode isentar quem pode tributar. Se não é fácil fazermos cortesia com o chapéu alheio, imagine a União dizer, não precisa mais pagar ISS. Ué, mas ISS nem é da União? Pois é. Então, é fácil alguém que não tem nada a ver falar que não precisa pagar. Para evitar esse tipo de situação, é que nós temos o artigo 151, inciso 3, que veda essa chamada isenção heterônoma. Isenção heterônoma quer significar quando uma pessoa diferente daquela que detém a competência tributária traz a isenção. Então, não pode ser diferente. Tem que ser a mesma pessoa que tributa, ela mesma é que pode conceder a isenção se ela quiser. Então, regra, artigo 151, inciso 3 da Constituição. É vedada a isenção heterônoma, é vedada uma pessoa distinta daquela que detém a competência tributária trazer uma isenção. Agora, como você já está se acostumando, em direito tributário nós sempre temos uma exceção ou outra, e aqui não seria diferente. Há uma exceção. Essa exceção tem previsão lá no artigo 156, parágrafo 3º, incisos 2 e 3 da nossa Constituição Federal. E se refere à possibilidade da União, por meio de lei complementar, trazer isenção de ISS para serviço destinado ao exterior. Então, veja, o artigo 156, parágrafo 3º, incisos 2 e 3 da Constituição, permite à União, por meio de lei complementar, trazer isenção de ISS quando o serviço é destinado ao exterior.
E há hoje, inclusive, a Lei Complementar 116 de 2003, que é justamente a Lei Complementar do ISS, que prevê em seu artigo 2º que não incidirá ISS quando realmente o serviço for destinado ao exterior. Então, há já essa possibilidade. Agora, você concorda que aqui é um exemplo típico de isenção heterônoma? Claro, por quê? Uma pessoa diferente daquela que detém a competência é que está trazendo a isenção. De quem é a competência do ISS? A competência do ISS é do município. Então, o município é que cria o ISS, o Imposto sobre Serviços. Só que a Constituição Federal está dizendo que, quando o serviço for destinado ao exterior, cabe à União, por meio de lei complementar, trazer a isenção do ISS. Então, esse é um exemplo de isenção heterônoma admitida pela nossa Constituição Federal. Logo, é uma exceção ao princípio que veda a isenção heterônoma. Cuidado com isso na hora da tua prova. Agora, vem comigo lá para o nosso segundo bloco, que tem uma situação também muito interessante, cobrado principalmente pelas bancas do Sebrasp e FGV. Não saia daí.